Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre uma pergunta, na verdade, né, que fizeram para mim há um bom tempo, se eu acompanhava os jogos da Seleção Brasileira. E nesse meio de semana, até terça-feira, a gente tem data FIFA, né? Então, eu fiquei pensando um pouco sobre esse assunto. E a gente vai comentar um pouco sobre essa questão, né, da Seleção Brasileira, se a gente ainda tem aquele gosto de acompanhar a seleção ou não. Mas antes da gente começar a comentar, eu peço seu like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. A gente vai ter dois jogos do Brasil, né? Amanhã, a data que eu tô gravando esse vídeo, no caso eu tô gravando na quarta-feira. Então na quinta a gente vai ter Brasil e Venezuela. E na terça-feira a gente vai ter Brasil versus Uruguai. E uma pergunta que o pessoal me fez há um bom tempo era se eu acompanhava os jogos da Seleção Brasileira. E sinceramente falando, eu não acompanhava muito antes de criar o canal, né? Já acompanhei bastante a Seleção Brasileira. Gostava bastante de ver os jogos do Brasil, principalmente naquela época em que tinha Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho. Até naquela seleção bem mais antiga, né? Ronaldo, Rivaldo, sabe? Eram seleções brasileiras boas que a gente tinha o orgulho de assistir e dizer, não, realmente o Brasil é uma seleção forte que dá pra gente acompanhar. Infelizmente, né? Hoje em dia, o Brasil é um catado de bons jogadores, mas que não tem mais aquele sentimento que a gente tinha, né, de ter um orgulho de uma seleção brasileira que dava realmente aquele prazer de assistir o Brasil jogar, né? Mas eu fiquei me perguntando, né, pensando, poxa, mas por que disso? Por que antigamente a gente tinha tanta vontade de assistir os jogos da seleção brasileira e hoje em dia a gente não assiste? Eu vou falar de um jeito pessoal, tá bom? Porque cada um tem um motivo de querer acompanhar ou não a seleção brasileira. Eu sei que hoje em dia, eu diria que a maioria do pessoal que assiste futebol gosta mais de assistir jogos de times de futebol, Flamengo, Vasco, Corinthians, Grêmio, Internacional, São Paulo, Palmeiras, enfim, do que assistir jogos da seleção brasileira ou de outras seleções. Talvez uma seleção europeia aqui, outra lá, quando tem competição essa importante, como Eurocopa, Copa do Mundo, enfim. Mas assim, a maioria do pessoal que torce assim para a seleção brasileira só acompanha mais o Brasil quando é época de Copa do Mundo. Ok. Mas assim, quem gosta de futebol, mesmo assim, que acompanha jogos Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, não tem mais aquele gosto de assistir o Brasil jogar, né? E assim, vou falar de um jeito pessoal. Eu, sinceramente, não gosto mais de acompanhar tanta seleção. Hoje eu acompanho por conta do canal, né? Até porque eu tenho que comentar os jogos e eu preciso olhar os jogos para poder, assim, comentar em cima do que eu tô vendo. Mas assim, antigamente eu acompanhava mais. Mas hoje, o porquê que eu, sinceramente, deixei de acompanhar? Primeiro motivo, porque, sinceramente, a seleção brasileira perdeu a identidade com o torcedor brasileiro. E isso eu tô falando uma opinião pessoal, tá bom? Como falei, cada um tem uma opinião própria para dizer o porquê que não acompanha. Mas assim, para mim o primeiro motivo de eu não acompanhar tanto mais a seleção é por causa justamente da identidade. Antigamente parece que o Brasil tinha uma identidade com o torcedor brasileiro. Até porque muitos jogadores que eram convocados eram de times nacionais. Eram poucos os jogadores que a gente tinha que eram de fora. Tinha uma quantidade boa de jogadores, mas tinha mais jogadores que jogavam aqui dentro do futebol nacional. Então nisso, como muita gente acompanha mais jogos de clubes do que de seleção, né? Aí cria essa identidade, porque você conhece aqueles jogadores. Vou citar um exemplo. Recente, né? Recente, assim. Vamos dizer assim, convoco, por exemplo, o Yuri Alberto. Sei que o torcedor deve estar muito pilho da vida com o Yuri Alberto. Mas assim, vamos dizer assim, o Yuri Alberto é convocado para a seleção brasileira. Acontece esse milagre. Aí o torcedor do Corinthians, ele vai pegar e vai identificar, né?
tá de olho aberto na seleção brasileira. Então vai identificar o jogador. Já sabe como que ele joga, já tem aquela afinidade ou não com o jogador. Então você cria um laço. Outro, de um time mais popular, o Flamengo, convoca o Pedro ou o Gabigol. Então, quando convoca o Pedro e o Gabigol, a torcida do Flamengo já se identifica ali. Já sabe como é que o jogador joga. E também outros torcedores, né? Tem um torcedor que hoje em dia sabe quem é Gabigol, quem é Pedro. Então, o torcedor brasileiro sabe quem é aquele jogador, porque acompanha mais aquele jogador. Então, cria uma identidade. Outro motivo também, a meu ver também, é que a seleção brasileira jogou muito tempo fora do país. Os amistosos do Brasil, se você pegar assim, era muito mais assim, Europa, algum país asiático. Mas assim, era amistosos mesmo, poucos assim vindo pra cá, né? Pra cá pro Brasil. E nisso o torcedor brasileiro acabou não tendo tanta afinidade. Agora que eles estão pegando, de fato, e trazendo alguns jogos mais aqui pro Brasil. Jogos eliminatórios, obviamente que tem que ter um jogo aqui no Brasil para poder realmente dizer que a seleção joga dentro de casa. Mas assim, jogar muito tempo lá fora, e isso daí acaba tirando um pouco assim, a afinidade com a seleção. Porque o torcedor não tem aquele contato direto com os jogadores do Brasil. Porque muitos deles jogam, como falei, lá fora. Jogam em Real Madrid, Bayern, Barcelona e por aí vai, né? Então, o torcedor ele não tem tanto esse contato com os jogadores como antigamente, né? Antigamente, você, por exemplo, via um Romário, um Ronaldo ali na porta da tua casa, né? Inclusive, tem relatos, eu estava vendo algumas entrevistas de alguns jogadores que diziam que iam pra padaria e encontravam os torcedores, né? Que pegavam, pediam autógrafo, conversavam de boa, sabe? E hoje em dia, não tem mais essa aproximação, né? Até porque vem um outro ponto que também entra de por que muita gente não acompanha tanto a seleção brasileira, porque muitos desses jogadores que hoje em dia estão no Brasil são muito vistos como uma estrelinha, né? Muitos jogadores que temos hoje em dia são muito estrelinha. Sério, mano, tem uns que são bem estrelinha mesmo. Que não tem tanto contato com o torcedor, joga lá fora, sabe? Então não tem aquela proximidade entre o torcedor e o jogador. Diferente como antigamente, né? Que, como eu falei, os jogadores realmente tinham uma proximidade maior com o torcedor. E isso acaba tirando, né? Porque os jogadores, sabe? É uma vez na vida, outra lá, no final da vida, que você vê um jogador desses, né? E também aí vem outro ponto também. Que justamente é o fato da seleção brasileira não rodar tanto o país como deveria, né? A gente sabe que o Brasil, em termos de país, ele tem, sabe? Ele tem uma expansão territorial gigantesca, né? Nosso país é muito grande. E é difícil, de fato, realmente você pegar a seleção brasileira e jogar em todos os estados. Mas o Brasil fica muito ali naqueles estados ali. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Às vezes vai aqui pro norte. Às vezes joga aqui na Arena da Amazônia. Às vezes joga lá no Mangueirão. Mas assim, é bem difícil a gente ver o Brasil jogar em outros estados. Por exemplo, Rio Grande do Norte. Você não vê, por exemplo, Sergipe. Rio Grande do Sul tem, né? Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, enfim. Então, essas regiões que é um pouco mais, assim, não tem um futebol tão desenvolvido, assim, a seleção brasileira dificilmente vai, né? Dificilmente você vê o Brasil jogar. Por exemplo, o Brasil não vai jogar em Rondônia. Você não vê o Brasil jogando em Rondônia, em Tocantins, deixa eu ver, no Acre. Você não vê. É difícil, é muito difícil. Então, esse pessoal é carente da seleção brasileira. Então, isso acaba afastando um pouco o torcedor que conhece quem são os jogadores, porque muitos deles vê pela televisão, mas não tem um contato, né? Você não tem. É diferente de clube, né? Que de clube, por que o pessoal tem mais afinidade com o clube, de assistir jogos do clube, do que da seleção? Por conta disso. Porque, como é uma coisa mais recorrente, por exemplo, o Campeonato Brasileiro tá direto. Então, você cria um laço, porque você vê mais jogos. Vê mais jogos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Internacional, Palmeiras e por aí vai, né? Então você cria um laço maior, né? Inclusive também de outros times, né? Porte menor. Por exemplo, o pessoal de lá
ver, por exemplo, Belém, por exemplo. O pessoal vê mais os jogos do Paysandu, do Remo, do que do próprio da seleção brasileira, porque são times locais em que de vez em quando tá dando assim, vários jogos, né? De vez em quando, digo assim, dependendo da temporada da equipe, né? Tem equipe que consegue ter um calendário mais esticado, outros não. Então, o torcedor cria mais simpatia por clubes do que por a seleção. Por conta disso, né? Porque eles vê mais, tem mais a proximidade. Outra coisa também são os ingressos, né? Os ingressos é muito caro. O ingresso para a seleção brasileira, para assistir, no mínimo, eu não sei hoje em dia, né? Mas, assim, eu já vi de R$ 500 para cima, né? O ingresso mais barato para assistir uma seleção brasileira. Então é muito caro. É muito caro mesmo para você pegar e acompanhar. Eu já comentei isso até no caso do Flamengo, né? Que teve aquela repercussão negativa por conta do valor do ingresso da final da Copa do Brasil, em que colocaram o ingresso lá para as alturas, querendo arrecadar em cima da paixão do torcedor. Caso aqui não vai, né? Então, o ingresso para você acompanhar a seleção brasileira é muito caro. Eu sei que tem toda uma questão logística, questão de patrocínio, tem uma série de coisas, né? Questão de gastos, de custos, mas, cara, é muito caro. E muitas vezes o Brasil vai para uns lugares que, como eu falei, de vez em quando eles vão para outras cidades, né? Não fica só naquele eixo Rio, São Paulo, Sul, Sudeste, enfim. A vida vai pro Nordeste também, que é muito interessante também, é muito legal. A jogada do Nordeste tem arenas, né? Principalmente a Arena Pernambuco. Eu me esqueci o nome da arena lá no... Que tem, né? Que foi construída pra Copa do Mundo. Vocês me corrigem aí nos comentários, tá bom? Se eu falar o nome errado. E, cara, tem muita Ilha do Retiro, que também é um estádio fantástico ali. Então, tem estádios legais no Nordeste, assim, pra seleção brasileira jogar. Então, quando eles vão pra essas cidades assim, cara, o ingresso é R$ 500. Então, muito torcedor não tem condição de bancar R$ 500 para poder assistir a seleção brasileira. Então, é bem complicado. Você afasta o torcedor. Eu sei como eu falei, né? Já tem toda aquela questão de logística, de custos. Enfim, tem uma série de coisas aí que tem por trás, né? Para poder trazer um jogo de futebol da seleção brasileira para sua cidade. Mas, sinceramente falando, acho que é um preço muito caro. Mas seleção vai reunir os maiores jogadores do mundo, que estão jogando aí em grandes equipes. Eu sei muito bem disso. Eu sei muito bem que você vê hoje em dia um Richarlison que não tá bem, né? Mas é algo raro para alguns torcedores. Você vê um Vinícius Júnior, você vê um Neymar, é bem complicado. Então é uma atração a mais para a seleção que realmente traz esses jogadores de fora, então você não tem tanto contato com esses jogadores. Mas realmente isso acaba afastando. Fora também outras coisas, né? Isso daí eu vou falar de modo geral, né? Que uma camisa de um clube ou de uma seleção é muito caro. Eu vejo ali camisas que vai R$ 350, R$ 400 e por aí vai. Eu já vi camisa de time de R$ 700. Cara, é um absurdo. Absurdo. Eu sei que tem todo o material ali, tecnológico e tudo mais, mas, cara, é muito absurdo. Sem falar da seleção brasileira. Quando é época de Copa, o superfaturo, né? A camisa da seleção brasileira, eu agora não recordo, mas estava R$ 400 ou R$ 500 a camisa da seleção brasileira na última Copa. Realmente um preço também bem salgado. Principalmente que muita gente corre, né? Para poder adquirir a camisa, para poder assistir os jogos, né? Daquela forma bem uniformizado. Pessoas querem estar a caráter, né? Para poder assistir os jogos do Brasil. Então, realmente, é um preço bem salgado. Então, isso acaba também afastando, né? Sem falar da qualidade, né? Aí vem o último ponto, que é justamente a qualidade da seleção brasileira. Que, como falei, antigamente a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Kaká. A gente tinha Rivaldo. A gente tinha grandes craques que jogavam muita bola. Antigamente, sinceramente falando, do jogador do Brasil, era difícil você apontar um jogador mais ou menos no Brasil. É difícil. A maioria deles jogava num alto nível. Então, a maioria dos jogadores do Brasil antigamente, sabe, tinham 2, 3 ou 4 jogadores que poderiam ser considerados o melhor do mundo. Sem falar no próprio melhor do mundo, que às vezes é brasileiro. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, enfim. Tanto é que o último Brasil que teve o título, né, de melhor jogador do mundo foi o Kaká. E isso faz muito tempo mesmo. Então, bom tempo que a gente não tem um grande jogador brasileiro jogando. Eu sei que o último que vocês podem dizer, mas tem o Neymar.
Sim, o Neymar jogou muita bola, principalmente no tempo do Barcelona, quando ele estava aqui no Brasil, na época do Santos, jogou também muito. Eu também, quando eu acompanhei o Neymar, quando ele surgiu no Santos, cara, eu dizia assim, não, esse cara vai ser o melhor do mundo. A qualquer momento ele vai ser comprado por algum grande time lá da Europa e ele vai ser o melhor jogador do mundo. E vai dar o título pro Brasil, né? Vai dar o hexacampeonato. E foi passando os anos, né? O Neymar jogando bem, mas, sabe, o problema do Neymar é justamente a mentalidade dele, né? Que muitas vezes ele quer ser jogador de futebol, outras vezes ele não quer. E se ele focasse mesmo na carreira dele, ele seria realmente um dos maiores jogadores do mundo, porque a habilidade ele tem, ele é um jogador realmente diferenciado. Você percebe que ele quando ele pega a bola, ele tem um diferencial ali que acaba se destacando, mas o problema dele é o extracampo, né? Que acaba atrapalhando e atrapalhou na carreira dele. Ele já tá chegando já num ritmo já de final de tempo final de carreira. E infelizmente, né? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, fazer uma enquete aqui nesse vídeo. Eu acompanhei duas gerações do Santos. Eu não vou citar a seleção, a geração do Pelé, que aí é covardia, né? Mas eu acompanhei a geração do Robinho, Diego e Elano. E eu também acompanhei, obviamente, a geração do Neymar e do Ganso. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixa aqui nos comentários. Obviamente, sempre lembro isso para vocês, que respeitem a opinião do coleguinha, tá bom? Não precisa xingar, não precisa falar besteira para poder você expor sua opinião. Só basta você falar de forma respeitosa, tá bom? Assim, para vocês, quem foi dessas gerações que jogou mais? Se foi a geração do Robinho, do Elano e do Diego, ou foi a geração do Neymar com o Paulo Henrique Ganso? Inclusive tinha até o André, né? Também nesse meio aí. Então responde aí nos comentários. Então assim, né? O Neymar, quando eu surgiu nesse tempo do Santos, era realmente um jogador muito promissor e parecia que ele ia ser um grande jogador. Hoje em dia, né? Ele tem seus recordes, assim, pessoais, que sinceramente falando, recordes pessoais é legal pra marca do jogador, mas sinceramente falando, em termos de, assim, de coletividade, não significa muita coisa, né? Porque o que a gente quer, realmente é título. E brasileiro é um povo meio chato, né? A gente se inclui nisso. A gente, torcedor aqui brasileiro, é muito chato. A gente, por mais que a seleção brasileira tenha conquistado, por exemplo, uma Copa América, ter perdido poucas jogos, né? Principalmente da Tite, a gente quer a Copa do Mundo. Então, se a gente ficar em segundo lugar na Copa do Mundo, pra gente é fracasso. A gente não admite, a gente quer a Copa do Mundo. E pro Neymar, só faltou isso, né? A Copa do Mundo para poder ele realmente, de fato, se concretizar com um grande jogador vestindo a camisa do Brasil. Ele jogou muita bola no Brasil, jogou e ainda continua jogando. Tem um momento de oscilações? Tem, mas a gente tem que admitir que ele é um jogador que, quando veste a camisa da seleção brasileira, ele consegue trazer alguns resultados. Não é aqueles que a gente espera, né? Não é o que todo torcedor brasileiro espera. Principalmente Copa do Mundo, tem um momento que ele arrebenta, mas quando mais a gente precisou dele, ele não esteve ali presente, né? Não conseguiu mostrar seu futebol. Mas assim, né? Em termos de números, não tem como negar que o Neymar realmente foi um grande jogador com a camisa da seleção brasileira. Inclusive, ele conseguiu trazer um ouro inédito pra gente, que a gente não conseguia. E isso, a gente tendo várias gerações que eram muito talentosas, que tinham jogadores incríveis, e a gente não conseguiu trazer o ouro olímpico. E a geração do Neymar, né, que jogou as Olimpíadas, conseguiu. Inclusive, conseguiu 2 ouros olímpicos, né, de forma seguida. Então assim, né? Então assim, a qualidade da seleção brasileira, essa inegável, caiu muito. Se a gente pegar hoje essa seleção que vai encarar, por exemplo, a Venezuela e Uruguai, cara, a gente pegar é complicado, né? O nível caiu muito. Tem muito jogador aí que, sinceramente, não merece estar vestindo mais a camisa do Brasil. E tem outros que ainda são uma interrogação, né? É muito difícil a gente alegar alguma coisa, porque tem muito jogador ali que ainda tá início, né? Ali com a camisa do Brasil, então é muito complicado. Mas, de fato, realmente, o nível técnico do Brasil caiu muito. E não é à toa que a gente foi superado por outras seleções aí do mundo que estão bem à frente
em termos de futebol, em termos de técnica, em termos de tática, do que a gente, né? A gente continua tendo aquele fator que é a habilidade, é a ginga brasileira. A gente tem um cerebro enorme aqui no Brasil de grandes jogadores que a cada ano vem surgindo novas promessas, né? Que vem surgindo nas divisões de base aqui no Brasil, mas ainda falta muita coisa para poder a gente voltar a ser aquela seleção que era temida anos atrás. Então assim, né? O nível técnico do Brasil caiu bastante e isso também acabou desagradando o torcedor brasileiro, que ao ver a seleção brasileira jogar, vê que o Brasil não joga mais aquele futebol bonito, alegre. É um futebol meio monótono, né? É meio monótono, que você não sente aquela vontade de assistir. E também, né, quando o Brasil pega algumas seleções que, tecnicamente falando, são fracas, ganha e acaba enganando a gente, né? Por exemplo, aqui, a seleção brasileira aqui na América do Sul, praticamente só tem ela e a Argentina. Só. Sinceramente falando, só são Brasil e Argentina que comanda aqui o futebol sul-americano. Tanto é que a gente vê esse reflexo na Libertadores, né? Se a gente pegar a Libertadores aí, o Brasil está dominando a passos largos a competição. Tanto é que agora é praticamente fundamental ter um brasileiro ali na final da Copa Libertadores. Então, o futebol brasileiro está muito à frente dos outros times, apesar da Argentina ser campeão mundial, né? Mas o futebol argentino, de forma, assim, falando de forma, assim, dos clubes, né? Essa é a verdade. Falando dos clubes, tá muito fraco, né? Boca Juniors e River Plate já não são mais o que são. O Boca tá na final da Copa Libertadores, mas também não mostra ser aquele futebol que apresentava, né? Em anos passados, em que botava medo nos times sul-americanos. Não é mais, né? Não é mais o mesmo Boca Juniors. Então, assim, o futebol brasileiro, aqui em termos de futebol sul-americano, domina. Ele é a Argentina. Principalmente em seleções, né? Não é à toa que Brasil e Argentina estão ali liderando as eliminatórias. E a Argentina também é a atual campeã do mundo. Mas assim, né? Por conta disso também a gente pega e tem aquele certo desgosto de assistir, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, Brasil e Venezuela. A gente sabe que o Brasil vai vencer, né? Sabe que o Brasil vai vencer. Apesar do futebol venezuelano ter evoluído bastante nos últimos anos. De fato, se você pegar realmente o futebol venezuelano, não é mais aquele futebol tão ruim de se acompanhar como antigamente. Ainda é. Principalmente se a gente pegar os times da Venezuela, são bem fracos. Quando pega time Brasil, realmente pega uma goleada. Mas a seleção até que deu uma evoluída. Mas mesmo assim, ainda não é aquela evolução para bater de frente com o Brasil, né? Então, a gente sabe o resultado que vai ser, né? Aí tem um jogo contra o Uruguai. O Uruguai também, que já teve uma seleção mais forte. Hoje em dia é uma seleção também mais ou menos. Pode ser que tenha algum certo trabalho, mas também não é lá essas coisas também todas. Pode ser que surpreenda o Brasil, pode. Por exemplo, porque tem alguns jogadores que continuam sendo bem decisivos, mas não são mais aqueles de anos atrás, como por exemplo o Cavani e o pobre Luis Soares, que tem época que joga bem, tem época que joga ruim. Até por conta da idade, né? Que já é uma seleção envelhecida. Inclusive o Uruguai, né? Tava com uma nova safra, né, de jogadores. Aí tá tendo uma renovação para poder ver se consegue chegar numa Copa do Mundo mais forte, né? O Uruguai, que tirando a Brasil e a Argentina, é a equipe sul-americana que mais tem chegado ali perto, né? De chegar perto de uma final da Copa do Mundo. E assim, né? Fora Brasil e a Argentina, só tem isso, né? A Colômbia, mais ou menos, também vem rateando também nas eliminatórias. O Equador, apesar de ter feito até uma boa Copa do Mundo, né? Mas também é uma seleção tecnicamente também fraca. A gente tem Paraguai também, que Paraguai, sinceramente, é uma equipe uma seleção que eu vejo, sinceramente falando, tipo daquele, não sei, agora não acompanho nenhum jogo da seleção Paraguai, mas pelas partidas que eu acompanhei, era aquela seleção que era fraca tecnicamente, mas jogar na retranca, né? Jogar na retranca somente buscando erro no time adversário. Então a seleção Paraguai, né? Muito tempo também não joga bola. Você fala, né, de Bolívia e Venezuela, que são duas equipes bem fortes. A Bolívia tem um fator da altitude que ainda pode ser que leve alguma vantagem, mas fora da altitude também é uma seleção que é presa fácil, né? Então assim, o nível técnico das seleções sul-americanas também acaba fazendo com que a gente não acompanhe também os jogos das eliminatórias. Como eu falei, eu acompanho por causa do canal agora e para falar para você, para comentar, mas
para isso, a gente não tem mais aquele gosto de assistir. Porque a gente sabe que, tecnicamente, o Brasil é superior a essas seleções. Pode ser que tenha uma surpresa? Pode. Pode ser sim que tenha uma surpresa, mas é difícil, é difícil. E, como eu falei, o nível também da seleção realmente sul-americana acaba contribuindo com esse nosso desgosto de assistir jogos do Brasil. Então é isso, pessoal. Diga aí nos comentários o que vocês acham, se vocês acompanham também os jogos do Brasil, o que vocês acham da nossa seleção brasileira, vocês acham que o Fernando Diniz vai conseguir trazer novamente um gosto, né, pra gente assistir os jogos do Brasil. Eu, sinceramente falando, para encerrar de fato, eu não tô gostando muito das convocações do Diniz. Eu pensava que ele iria investir um pouco mais em jogadores promissores aqui no Brasil, mas ele tá levando a mesma safra, né, que... Quase a mesma, não vou dizer que é a mesma, mas com alguns jogadores que disputaram a última Copa do Mundo. E pra mim, sinceramente, eu queria ver mais jogadores promissores na seleção do que ele tá levando, né? Mas vamos lá aguardar, né? Vamos aguardar. O Diniz tá aí, né? Tá na final da Libertadores da América. Pode conseguir um título inédito pro Fluminense. Mas, sinceramente falando, ele até agora na seleção brasileira, ele me decepciona, não na questão de resultados, mas na questão realmente de convocações. Tá bom? Então deixa aí nos comentários de vocês a opinião de vocês sobre a seleção brasileira. Se vocês vão acompanhar os jogos da seleção brasileira aqui nas eliminatórias ou não. Se vocês realmente acompanham o Brasil em jogos ou não. Enfim, deixa a opinião de vocês aí, tá bom? Que eu quero ler. E, como falei, né, pessoal? Comentem, mas com respeito. Sempre respeitando a opinião do coleguinha, sem xingamento. Sem tentar denegrir ninguém, tá bom? É pra vocês comentarem, pra vocês... dialogar de forma civilizada, tá bom, pessoal? Então é isso. Não esqueçam, pessoal, eu já esquecendo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar aqui o seu like aqui no vídeo para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Não se esqueça, pessoal, também de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!